Questão 45. O circuito da figura foi montado com capacitores e fios de conexão que podem ser considerados ideais. Então ele mostra o circuito aqui para a gente, com alguns capacitores, né, e diz: suponha que ocorra uma falha no dielétrico de um dos capacitores de 600 milifarad, fazendo com que esse capacitor fique em curto. A capacitância equivalente dessa montagem entre os pontos P e Q será aumentada ou diminuída enquanto. Ou seja, ele quer que a gente compare a capacitância desse circuito do jeito que está aí e a capacitância desse circuito quando um desses três aqui de baixo, de 600 milifarad, entrar em curto, certo? Então, vamos primeiro calcular a capacitância inicial, né? Ou seja, quando nenhum desses capacitores estão em curto. Como é que a gente vai fazer? Para calcular a capacitância equivalente de dois capacitores que estão em série, como esses aqui, e eles são iguais, a gente pega resistência equivalente, vai ser igual capacitância equivalente, confundi com resistores. A capacitância equivalente vai ser igual a capacitância de um desses resistores, porque vão ser iguais, né, a dos dois, e só vale para capacitores iguais, sobre a quantidade de capacitores que estão em série. Então, a capacitância equivalente vai ser igual à capacitância do capacitor, que no caso é 400, sobre a quantidade de capacitores desse que estão em série. No caso, são dois capacitores, né? Então, dividido por 2. Isso aqui vai dar igual a 200 milifarad, certo? E aqui, nesse caso aqui de baixo, é a mesma coisa. A gente faz capacitância equivalente é igual a capacitância sobre a quantidade de capacitores que tem em série. Lembrando que só vale para capacitores que têm o mesmo valor, que tem a mesma capacitância. No caso aqui, esses três aqui são de 600 e no caso de cima, esses dois são de 400, certo? Então a gente vai ter aqui, a capacitância vai ser 600 e o número de capacitores são 1, 2, 3, são 3 capacitores. Então aqui a capacitância equivalente vai ser 200 milifarad, certo? Então a resistência equivalente desse trecho aqui é 200 e a desse trecho aqui é 200. Para saber do circuito total, como esses dois trechos estão em paralelo, a gente soma as duas capacitâncias equivalentes. Então, aqui a capacitância equivalente vai ser 200 mais 200, ou seja, 400 milifarad, certo? Então, a capacitância inicial é 400 milifarad. A gente tem que calcular agora a capacitância final quando um desses três capacitores aqui entrarem em curto. Bora dizer que foi esse primeiro aqui que entrou em curto. Então, a gente desconsidera e considera como se não tivesse nada aqui, só um fio passando reto, certo? Então, a capacitância desses dois de cima vai permanecer a mesma, né? A gente calculou aqui, que era 200 milifarad, e a do de baixo vai mudar. Então, ao invés de dividir por 3 capacitores aqui, a gente vai dividir por 2, né? Então, a capacitância equivalente desse trecho de baixo vai ser igual a 600, que é a capacitância, né? Sobre a quantidade de capacitores, que nesse caso de agora só são 2 capacitores, esse e esse, certo? Então, dividido por 2. Então, a capacitância equivalente vai dar igual a 300 milifarad, certo? Então, a gente tem que a de cima desse trecho aqui é 200 e que a desse trecho aqui, agora com um capacitor em curto, é 300. Então, para descobrir a capacitância equivalente do circuito todo, como a gente fez aqui no outro, é só somar, porque os dois trechos aí estão em paralelo, certo? Então, somando 300 mais 200, a gente tem 500 milifarad. Então, a gente percebe que a capacitância equivalente do circuito antes era 400 e agora é 500. Então, a gente percebe que essa capacitância foi aumentada em 100 milifarad, que é o que diz na letra A.